dia, gente. Ai. Ufa. Essa é minha mamãe. De vez em quando eu divido ela aí com geral, mas é minha mamãe. O pessoal já começa a... Mas eu ouço vocês. Eu já aprendi a dividir desde cedo, né, Eloy? Desde sempre. Obrigado, viu, mãe? Valeu. Mamãe acordou gripada desde ontem, não, já tem um tempo. E quase ela não vem, mas veio. Valeu. E aí, galera? Beleza? Hoje a gente começa uma nova série. A série chama Biografias Não Autorizadas. Nessa série, a gente quer conversar um pouquinho sobre as biografias, sobre as histórias de alguns personagens bíblicos diversos. E a gente vai dar uma passeada por alguns personagens bíblicos. Hoje, a gente começa com a história de Abraão e Sara, que é uma história bem peculiar, né? Porque, afinal de contas, o que é uma biografia? A biografia é a história da pessoa narrada num texto, pode ser breve ou não, que conta desde o seu nascimento até a sua morte, passando pelas conquistas, passando pelas dificuldades. O pessoal aí que é fã do que está na moda agora, que é o do storytelling, né? Eles falam que mais importante do que o personagem ganhar a luta no final é a jornada do personagem. E pensando sobre isso, faz todo sentido. Porque é interessante como Deus, ele não sonegou da gente as histórias como elas são. E aí aqui a gente tem a história como ela é. Ô, meu brother. A minha família hoje está arrasando, né? Gente, piada mesmo, né? Desculpa, era para ter só pensado isso. Obrigado, viu, meu filho? Por você, o melhor filho que o pai poderia querer ter. De verdade mesmo. Vamos voltar para a biografia. Biografia é isso. Então, a biografia são as histórias das pessoas. E a gente hoje olhando para a história da biografia de Abraão e Sara, mas eu pensando sobre isso, me fiz algumas perguntas, né? Por que nós, seres humanos, gostamos tanto de biografias? Por que elas fazem tanto sucesso entre nós? E pensando nisso, eu descobri que as biografias, elas inspiram as nossas vidas. As histórias das pessoas, elas inspiram porque muitas pessoas passam por coisas semelhantes ou por problemas às vezes iguais. E pensando em algumas biografias, por exemplo, a primeira que eu pensei foi na biografia do Michael Jordan. Eu gosto de basquete. O Michael Jordan, na biografia dele, ele diz assim, olha, eu já errei não sei quantas mil bolas, eu já perdi lances finais, quando era para arremessar, eu corria, arremessava e errava inúmeras vezes. Mas o que entra no coração das pessoas são as vezes que eu acertei. Então, o Michael Jordan, que é conhecido por ser o maior jogador de basquete de todos os tempos, ele errou muitas vezes. Mas eu não me lembro as vezes que ele errou. Eu lembro aquela cesta que ele fez no finalzinho contra o Utah Jazz. Eu lembro de uma outra cesta que ele fez no último minuto contra o Los Angeles Lakers, que é o time que eu gosto. E quando ele ganhava, e quando ele acertava no último minuto e aquele ginásio ia
a loucura. Então ele deu o exemplo de resiliência. Olha, não desistam, porque eu já falhei muitas vezes, mas as pessoas lembram mais das vezes que a gente acerta. E aí um outro cara que eu estava pensando também na biografia dele, do próprio Steve Jobs, né? É um cara que ele fundou uma empresa, ele conseguiu ser demitido da empresa que ele fundou. Steve Jobs foi demitido da empresa que ele fundou, e aí a empresa estava falindo e chamaram o cara de novo. E aí ela virou a empresa que a gente conhece hoje. Mas o cara persistiu, ele não desistiu, ele, dentro a história dele inspira. Você gostando ou não do produto final que ele entrega, que tem na mão de algumas pessoas, mas é uma história inspiradora. E tem biografias que a gente também não gosta muito. Tem uma que, embora a história seja interessante, quando eu terminei de assistir, esse foi um documentário, quando eu terminei de assistir, eu disse, esse é o tipo da coisa que eu não quero para a minha vida, que é a biografia do Ray Kroc. Não sei se alguém conhece aqui. Esse cara, ele é o cara que transformou o McDonald's no que ele é hoje. O McDonald's era uma pequena lanchonete de 2 irmãos, e esse cara, ele vendia uma mistura para sorvete. E aí ele vendia por todos os Estados Unidos, ele encontrou aquele modelo que os irmãos McDonald's tinham, que era de fast food, não tinha restaurante, não tinha mesa, o pessoal ficava na fila, comprava, vinha no saquinho, e o cara gostou daquilo. Só que o documentário mostra algumas atitudes bem duvidosas de Ray Kroc. Então, quando eu terminei de ver, eu fiquei muito inspirado e falei assim, Andresa, se eu precisar fazer isso que esse cara fez, para um dia ser rico, amor, desculpa eu te avisar, a gente vai morrer pobre. Então, as biografias, elas nos inspiram, elas nos ajudam a tomar decisões, ela facilita com que a gente olhe para as situações do dia a dia e decida se a gente quer fazer ou não. E quando a gente olha para essas biografias, a gente entende e a gente vai ficando cheio de informação, e vai construindo na nossa mente uma massa de pensamento e que ajuda a gente na nossa tomada de decisão ou não, que a gente pode fazer uso ou não. E pensando sobre isso, uma das coisas que eu estava imaginando mas e do que me serve todas essas informações? Do que me serve essa construção? Do que me serve essas biografias que me inspiram? Eu estou sabendo agora que o cara foi demitido e voltou para a empresa que ele foi demitido, e o outro errou 1000 vezes, e tem a história do Oscar Smith, que é o nosso maior jogador de basquete brasileiro, que ele tinha um apelido de mão santa, e uma vez ele disse assim, não, eu não sou uma mão santa, eu sou uma mão treinada, porque eu faço mais ou menos 20 mil arremessos por dia. E nessa hora ele dá até uma moral para a mulher dele, porque ele fala assim, e quem pegava as bolas e dava para eu ficar treinando era minha esposa e tal. Então é uma história bem bacana. Então essas histórias nos inspiram, mas e o que a gente faz com essa informação? O que a gente faz com isso? E nessa pesquisa eu trouxe um texto para a gente, uma frase que eu achei do John Stott. Vocês já devem perceber que eu gosto bastante desse cara, né? Eu sempre trago alguma coisa dele. Naquele livro que eu já indiquei para vocês aqui, que é o Contra a Cultura Cristã, que fala da história do Sermão do Monte e tal. Lá no final, ele é quase um parágrafo, eu trouxe só o final. Mas ele está falando sobre, cara, de que adianta você ir para EBD, do que adianta você decorar toda a Bíblia, do que adianta você adquirir conhecimento e ter uma vida religiosa cheia de coisas que vão fazer o teu intelecto progredir. E aí John Stott diz assim, de que adianta tudo isso se nós fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos? Em outras palavras, se o senhorio de Jesus que professamos é a grande realidade de nossa vida. Então, ter todo esse conhecimento
é legal, é importante. Mas o mais importante de tudo é a gente entender o senhorio de Jesus na nossa vida. O mais importante é que a gente faça o que a gente fale, que a gente viva o que a gente fala. Porque com essas atitudes, a gente vai provar o senhorio de Jesus nas nossas vidas. E hoje eu quero que a gente, já aqui na largada, quero dizer para vocês para onde a gente está indo. Com essas biografias não autorizadas, que é o título da nossa série, com essas biografias que a gente vai olhar nessas semanas, hoje eu quero te dizer para onde a gente está indo. Nós vamos olhar a história de Abraão, que é considerado o pai da fé. Um cara muito importante na história. E o final da história de hoje é assim. Você vai ver que Deus usa qualquer biografia para a glória dele. Então eu quero que você já guarde o final da nossa história hoje, que é que Deus usa toda a nossa história para a glória dele. Então, sabendo disso, a gente vai olhar para a vida de Abraão com os seus altos e baixos, sabendo que Deus pode usar tudo para a glória dele. Vamos para Gênesis 12, no verso de 1 a 4. Eu quero ler com você o chamamento de Abraão. Como é que começou essa história? Que é praticamente como começa a história do povo hebreu, né? Gênesis 12. A gente vai passear aqui por Gênesis. Gênesis 12, de 1 a 4. Diz assim: o chamado de Abrão. Percebam que o nome dele era Abrão, quando Deus o chama. E depois ele tem um episódio aí que ele muda de nome, a gente vai passar por esse episódio. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quando a gente olha para a história aqui de Abrão, nesse começo já tem algumas coisinhas que chamam muito a minha atenção. Durante um tempo, algumas pessoas questionaram a existência, se isso era um conto, ou várias pessoas questionam a Bíblia, então se isso era um conto, ou se era verídico, ou se essa era uma história real. E eu fui fazer algumas pesquisas, e eu encontrei um negócio que chama o Livro do Jubileu. Ele não é um livro bíblico, ele não é um livro bíblico, mas ele é um livro que conta essas histórias sobre uma outra perspectiva, de alguma pessoa que também vivenciou, mas não entrou no cânon sagrado, não entrou aqui. E esse livro ele é bem interessante, porque ele traz algumas coisas que a Bíblia não tem, e aí meio que ele tenta completar as lacunas
que a Bíblia deixa propositalmente. Mas vamos lá. Então, Abrão, ele deve ter vivido em torno de entre 2.000 e 1.500 anos antes de Cristo. E nesse livro do Jubileu, ele diz que provavelmente Abrão, aos 14 anos, deu por si e não começou a não concordar com os deuses da casa do seu pai. E aí, nisso, ele começou a interpelar pelo Deus, que eles chamavam de o Deus invisível. E que por isso ele foi chamado no futuro para essa missão, ele teve esse chamado. Então é um livro, é um conto que não entrou no cânon, mas essa parte que eu li, eu não vi nenhum pecado, tá, mãe? Não briga comigo, não. Mas pode ser ou não. Pode ser que sim. Mas o que chama a minha atenção é que ele é bem recheado de fatos históricos. E quando eu estava pensando, eu não vou encher o negócio aqui com todos os fatos para não virar uma aula de história, mas eu quero que você se situe a importância o que significava naquela cultura, naquela história, alguém chegar e dizer assim: fulano, sai da tua casa. Hoje é muito comum, mais até nos Estados Unidos do que na nossa cultura, dos nossos filhos saírem, né, de casa e vão para fazer faculdade em outra cidade e tal. Mas naquela época, uma pessoa que teve uma visão, um sonho, do nada, assim, nem minhas amigas das saídas aleatórias lá, a Julinha e a Bia, do nada, assim, aleatoriamente o cara, uma se identificou aqui, do nada o cara chega e: olha, eu vou embora porque alguém falou comigo, eu tive uma visão e eu estou indo para tal lugar. Não é assim que a sociedade funcionava, porque eles viviam em clãs. Então o clã, ele te dava proteção, ele cuidava, o clã familiar cuidava de você, você casava entre esse clã. Nessa altura, Abrão já era casado com Sarai, ela também teve o nome mudado. Então tinha toda uma questão cultural, era um rompimento. Era um rompimento. Ali, quando Abrão decide, eu sugiro que você leia, são só 13 capítulos, a história de Abrão, do capítulo 12 ao 25. Então, nessa hora ele estava rompendo. Ele decidiu obedecer, ele teve um ato de coragem, ele rompeu com toda a estrutura familiar, com quase toda. Porque lá nos 45 do segundo tempo, né, Sarinha, a Ló disse: eu vou com esse cara que eu não estou curtindo muito aqui. E aí a história continua. Então ele rompe, ele tem coragem e sai. Logo nas primeiras viagens, lembrando que naquela época ele era nômade, então ele morava em vários lugares durante algum tempo. Na primeira cidade que ele foi, teve uma fome, e aí Abrão vai para o Egito, porque lá tinha comida. Chegando lá, Abrão combina com a esposa e diz bem assim: olha, se alguém perguntar, fala que você é minha irmã, porque eu tenho medo, você é muito bonita, eu tenho medo de que os caras me matem para ficar com você. Aí ela: tá bom. Dito e feito. Chegaram lá no Egito, os caras viram a mulher, falaram para o faraó: olha, chegou uma gatinha nova aí na área. O faraó prontamente traz para mim e botou ela no harém para virar mulher dele. Só que deu uma crise lá, todo mundo ficou doente lá na família do faraó, e aí ele descobriu que o problema era a mulher que era casada, e ele chama Abrão e diz: pô, cara, o que eu te fiz de mal? Estou te dando comida, te dei jumento, te dei ouro, e tu não me fala que ela é tua mulher? Leva ela daqui, leva tudo que eu te dei e sai do Egito, vai embora, porque eu não quero que a minha família morra por causa disso. Nesse primeiro episódio, esse episódio está no capítulo 12. Então,
Abrão tinha uma situação de vida, estava lá no clã dele, e já no capítulo 12 de Gênesis, já vem o primeiro ato da biografia de Abraão, aonde a gente conhece um traço do caráter dele, que é a mentira. É a mentira. Abraão mentiu descaradamente. Ele mentiu. E a mentira, ela é muito danosa. Nós sabemos o que a mentira causa, o dano, o tamanho do estrago que a mentira pode causar. Esse era Abraão. Esse é o cara que foi chamado no futuro de pai da fé. É esse cara aqui, ó. Entende? Por que eu falo que Deus pode usar a sua vida, a sua biografia? Porque ele usou esse cara aqui, ó, na largada. No capítulo 12 já tem a primeira arranhada, a primeira falha gritante do caráter de Abraão. Mas aí ele continua. E ele continua a sua jornada, Deus vai fazendo promessas para ele, e ele continua se mudando. Tem alguns episódios onde ele vai defender o primo que foi preso, e ele entra numa guerra, e aí ele conhece o rei Melquisedeque, que é o rei da cidade de Siquém, que depois vira Jerusalém, e aí ele tem um primeiro contato onde ele dá o dízimo de tudo que ele recuperou, e ele vai, e depois desse episódio, aí a gente chega no capítulo 15 de Gênesis, onde Deus estabelece uma aliança formal com Abraão. E aí aqui nesse episódio, ele diz bem assim, Deus estabelece aliança com ele, e no verso 6 do capítulo 15 de Gênesis, é interessante porque diz assim: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele creu. É a primeira parte da história onde o autor aqui registra que ele creu, e isso foi creditado como justiça. Abraão confiou. Abraão, ele vivia numa sociedade, para vocês terem uma ideia, ele vivia na Mesopotâmia, onde ali se adoravam aproximadamente entre 300 e 1000 deuses diferentes, que eles chamavam de panteão dos deuses mesopotâmicos. E ele vivia numa cultura onde ele precisava chover, era um deus. Ele precisava que crescesse, era outro deus. Ele precisava comer, era um outro deus. Ele precisava ter filho, era um outro deus. E a mulher dele estéril. E ele vivia numa confusão de deuses, um para cada coisa. E aí ele é convidado, Deus faz uma aliança com ele, diz assim: agora o negócio é eu e você. Eu estou me apresentando para você como o Todo-Poderoso, como o Deus El Shaddai, aquele Deus que as pessoas só ouvem falar, que é o Deus invisível, mas eu sou um Deus que eu me relaciono, porque se vocês tiverem a curiosidade de ler esses pequenos capítulos aqui de Gênesis, vocês vão ver que ele começa e Deus veio a Abraão e falou isso, e Deus veio e falou aquilo. Então ele é um Deus que ouve a prece, porque Abraão, não satisfeito, depois ele faz o mesmo erro que ele cometeu lá no Egito, ele comete na presença do rei Abimeleque, e também falando que era irmã, e aí o rei, a esposa do rei fica estéril, e ele diz assim: olha, Deus diz, vai lá no sonho, fala com o rei, pede para o cara que provocou tudo isso, que é Abraão, para orar por você, que aí eu vou curar a tua casa. Então, assim, Abraão vivia numa cultura politeísta, vivia numa cultura onde os deuses exigiam sacrifício humano. É por isso que na história de Abraão tem a história onde ele leva Isaac para o sacrifício, e Deus diz assim: a nova aliança, a aliança que eu estou estabelecendo com você, não é uma aliança onde vocês vão mais fazer sacrifícios humanos. É isso que significa
quando Deus encerra um ciclo e Deus diz assim: eu sou um Deus diferente. Eu sou um Deus que eu gosto de me relacionar. Eu sou um Deus que eu quero estabelecer um padrão diferente. Vocês lembram quando a gente lê na Bíblia que o povo hebreu é um povo que servia de modelo para todos os outros povos? Esse era o plano de Deus. Então, Deus começa ali com Abraão a estabelecer um modelo de como era a interação entre esse Deus que ele estava conhecendo e os seres humanos. Como é que ia se dar agora esse relacionamento? Esse é o novo contexto. Esse é o tamanho do rompimento de Abraão. Pensando e olhando na biografia, eu ia dizer bibliografia, gente. Bibliografia tem a ver com livro, é outra coisa, é biografia. Olhando para a biografia de Abraão, tem um outro episódio que chama também a minha atenção, porque Abraão, ele tem uma promessa e Deus fala a certa altura: olha, eu vou te dar um filho vindo de você, e esse filho vai ser a tua descendência, eu vou construir o meu povo. Esse filho depois é Isaac. Mas nesse ínterim, Sara vira para Abraão e diz: olha, a nossa casa não tem filho, você não tem nenhum herdeiro. Se deita com a minha escrava, faz um filho nela, para você ter uma descendência. E Abraão, prontamente, pelo menos, né, nos relatos, prontamente foi lá com a Agar, que era o nome da escrava, e fez um filho nela, que nasceu, e o nome dele era Ismael. Então, antes de Isaac nascer, Abraão tem esse filho. E a história e a Bíblia nos conta que depois de um certo tempo, já durante a gravidez, a escrava começou a desdenhar da patroa, da Sara, porque ela tinha filho e ela não, porque Agar estava grávida e ela não tinha filho. Então, ali naquele momento, Sara começa a se desentender com essa que antes era apenas a sua escrava, e como ela agora tem um filho de Abraão, né, ela vira concubina dele. Então, imagina que eles eram nômades, moravam em tendas, e aí tinha lá a tenda de Abraão com Sara, eu imagino, e tinha a tenda de Agar com Ismael, e ela passa a ter pessoas para cuidar do filho dele também com ela. Então, é uma dinâmica que começa a ficar complicada. E aqui, então, logo depois disso, Abraão tem Isaac, e quando Isaac nasce, Sara se revolta e fala para Abraão: olha, eu não aguento mais essa mulher aqui, não quero mais conversa, eu quero que você mande ela embora. E Abraão atende Sara e bota o filho dele, Ismael, com a escrava, para fora do clã. Lembra que eu falei que o clã significa proteção, significa cuidado, alimento, todo um aparato, inclusive social, que era o que tinha na época. E aí ele é mandado embora, e aí Abraão atende, manda Ismael e Agar embora. E nesse evento, a gente percebe outra falha de caráter de Abraão. Porque a lei da época obrigava ele a cuidar de Agar. A lei obrigava ele a dar todo o suporte para aquela mulher e para aquela criança que era filho dele, filho legítimo. Mas Abraão, para atender o desejo da esposa que estava enciumada, manda o filho e Agar embora. Então, a gente observa que, e isso eu acho sensacional, porque Deus permite que a história seja contada para a gente como ela é, e a gente aqui entende que, bem, o cara que é o pai da fé,
o cara que começou a história do povo hebreu. Nós chamamos até de religiões abraânicas, porque são as religiões que emanaram desse cara que é o patriarca, que é um dos patriarcas. E esse cara dá essas pisadas de bola, ele mentiu 2 vezes. Mentiu para o faraó e mentiu para o rei Abimeleque a mesma mentira, dizendo que Sara era sua irmã. E agora ele, de uma forma cruel, está funcionando? De uma forma cruel, coloca essa criança e essa mulher no deserto. E aí a história narra de uma forma bem interessante, porque Deus vai até Agar, cuida dela, ele mesmo vai lá, cuida, e ela, um dos versículos mais bonitos, quando ela diz assim: tu és o Senhor que me vê. Mas isso é outra história. Leiam, que vocês vão gostar bastante dessa parte. É até o versículo que a Kelly usou quando ela pregou aqui. Esse é o nosso pai da fé. Esse é o nosso pai da fé. Um homem como eu e você, cheio de falhas morais, falhas de caráter. E aí eu fico pensando, o que aconteceu? A gente falou rapidamente da biografia de Abraão, e o que aconteceu para esse cara que era desse jeito virar o pai da fé? O que será que aconteceu? O que mudou na vida desse cara? Em Tiago 2:23, diz bem assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Então aqui a gente tem um homem que tinha uma vida normal, uma vida que nem a nossa, com as suas dificuldades e com as suas virtudes, porque ele rompeu com o sistema, obedeceu a palavra de um Deus que ele não sabe fazer direito ideia de quem era, uma virtude, mas ele tinha as dificuldades dele. E aí quando a gente chega em Hebreus 11, no verso 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Está aqui o segredo de Abraão. Está aqui o segredo que fez ele ir de um homem comum, de uma história comum, de um cara que vivia num local onde tinha 1000 deuses que o povo e o clã dele obedeciam e serviam, para um cara que foi o pai da fé, o pai de uma nação, um patriarca. Abraão obedeceu. Essa é a chave. Essa é a chave que fez com que a biografia de Abraão, uma biografia comum, se tornasse uma biografia relevante. E aqui hoje a gente estivesse falando dele ainda, talvez 4.000 anos depois. Ele obedeceu. E aqui eu te convido para você olhar para a sua vida e você entender que tudo isso que passa na tua vida, na tua biografia, na minha história e na tua história, tudo, as coisas que acontecem que a gente não tem como evitar porque são as coisas da vida, ou aquelas coisas que aconteceram porque a gente tomou uma decisão errada, tudo
tudo isso pode ser usado para a glória de Deus, se você decidir obedecê-lo. Ah, mas então quer dizer que se eu obedecer eu não vou passar mais dificuldade? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mesmo você obedecendo, você vai continuar passando o que tem para passar na vida, que todo mundo passa. O que eu estou dizendo é, tudo que acontecer com você, tudo, Deus pode usar para que o nome dele seja glorificado no final, não o seu e o meu nome. Porque isso faz diferença. Faz diferença porque para o meu nome, Paulo, ser glorificado, eu queria que alguma coisa, provavelmente material, tivesse me acontecendo de bom. Mas, no momento de dificuldade, o nome de Deus pode ser glorificado através desse momento de dificuldade. A gente não queria que a Venezuela estivesse passando o que está passando aqui agora. Mas eles estão passando, e tem muitos aqui. E Deus pode usar isso, se nós obedecermos o chamado dele, que está escrito aqui na Bíblia, que é para a gente cuidar do órfão, da viúva, do peregrino, do pobre. Se a gente obedecer, através dessa tragédia que está acontecendo aqui no país vizinho, o nome de Deus vai ser glorificado no final. Fez sentido para vocês? Ou só fez sentido para mim isso? Entende? Não importa qual é a tua história, a tua biografia, não importa no sentido de que Deus controla tudo. É claro que importa para você e a gente toma um café sobre isso. Claro que a tua história importa para mim como comunidade. Mas o que eu quero dizer é que não importa o tamanho do problema, não importa da onde você vem, não importa a circunstância. Se você confiar, lembra que cantaram aqui antes da palestra? Se você confiar e se você obedecer, como Abraão confiou e saiu para uma terra que ele não sabia onde era, e aí depois ele obedeceu o pacto que Deus fez com ele, embora ele tenha essas falhas de caráter, mas ele obedeceu. Ponto. Ele obedeceu. Se eu e você, se nós confiarmos e obedecermos, tudo que acontecer na nossa história vai ser usado para a glória de Deus. Tudo. Tudo. O desemprego. Cara, mas como que isso vai ser usado? Eu não sei. Principalmente agora que você está passando por isso, ou eu, a gente não sabe como é que Deus vai usar isso para a glória dele. É claro que durante o processo, não tem essa conversinha de não sei o quê, vai. Não, não é assim. Sem triunfalismo. Mas com a garantia do que a Bíblia diz para a gente. De que ele usa tudo para a glória dele. Lá em Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a Bíblia não falha, e a Bíblia não mente. Esse é o Deus que apareceu para Abraão, convidou ele para uma jornada, e agora está convidando eu e você para a mesma jornada. Para uma jornada de fé, para uma jornada de coragem, e para uma jornada que ele não despreza a tua história, o que aconteceu na tua vida, o que aconteceu na minha vida, isso não vai ser desprezado por Deus. No fim do dia, vai ser usado para a glória dele. Como inspiração para a gente, eu queria que você olhasse para a sua história, olhasse para a sua vida e falasse com Deus. Deus, eu não sei como que o Senhor vai usar isso para a tua glória, mas eu quero te obedecer e eu quero confiar. Eu quero obedecer e eu quero confiar. E aí eu trouxe
A última coisa que eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça. Deus usa toda a nossa história para a glória dele sempre. Não importa o que tenha acontecido. Basta que estejamos dispostos a obedecê-lo. Deus usa toda a nossa história para a glória dele sempre. Não importa o que tenha acontecido com você na sua trajetória de vida. Basta que eu e você estejamos dispostos a obedecer.